Livro de Atos, capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: estando eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: a mim ouvistes. Olha para mim. Quem esperava? Os discípulos esperavam quem? Jesus. E quem falava isso era o próprio Jesus. Volta para o texto. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, quando o Senhor restaurará o reino de Israel? Será nesse tempo? E Jesus respondeu: não pertence a vocês saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E vocês então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo os discípulos, ele foi elevado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando ainda com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês receberam, agora está sendo recebido acima do céu, e há de voltar assim para o céu como vivestes ir. Em outras versões diz: e voltará do mesmo modo como viram subir. Essa minha versão ela está um pouco confusa. Deixa eu pegar a última parte, que ela é importante. E disseram: homens Galileu da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará. Diga assim: ele voltará do mesmo modo como viram subir. Agora deixa essa passagem aberta e vai comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 15. Vamos resumir aqui. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com voz de arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e pedir que Deus fale contigo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que já aconteceu neste lugar. Eu tenho certeza que se o culto acabasse agora, muitos daqui sairíamos alimentados da tua presença, inspirados pelo teu Espírito Santo, em paz e abençoados. Porém, o Senhor tem mais a ministrar, então queremos receber tudo que o Senhor libera para nós. Que a tua palavra seja como o pão que nos alimenta, que a tua palavra seja como bússola que nos dá a direção, seja sobre como luz que clareia o nosso caminho. Que a tua palavra ela nos permita, de fato, entender, compreender a tua verdade e vivê-la por completo. Que toda incredulidade, que todo ceticismo, que todo desânimo, que todo cansaço caia por terra em nome de Jesus. E que a tua graça nos acompanhe. Em nome de Jesus eu oro. Quem concorda, diga. Foi feita uma pesquisa por um instituto americano chamado Lifeway sobre o que as igrejas evangélicas americanas, Ana, estão ouvindo nos púlpitos dos seus pastores e pregadores, e como elas estão se sentindo com aquilo que está sendo ministrado. O engraçado é que um grande percentual reclamou de certos tipos de mensagens que falam de triunfalismo, sobre vitória e apenas vitória.
e que tudo vai ser vitória, e que Deus vai dar vitória, e que prosperidade. Ou seja, parte de uma igreja cansada de uma mensagem que só fala que você vai vencer, mas não fala como você vai vencer, ou quais são as ações práticas para viver essa provisão e este favor. Não é simplesmente você fazer uma palavra profética dizendo: eu terei o melhor ano da minha vida, que ele vai acontecer, se você não aplicar os princípios para isso acontecer. Então houve de certa forma, né, Maria, uma reclamação sobre essas palavras pregadas. Por quê? Porque nós entendemos que a vitória que Deus tem para nós, ela é condicional. Até a salvação tem uma condição: você tem que receber Jesus como Salvador e crer nele como Salvador, e aí seremos salvos. Ou seja, não tem obras, apenas uma decisão. Mas depois disso, tudo que remete ao favor de Deus, ao cuidado de Deus e à bênção de Deus, Júnior, está diretamente ligado a condições. Se ouvires e obedeceres, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Se obedeceres, comerão o melhor dessa terra, e assim por diante. E essa pesquisa ainda trouxe uma segunda informação. E por mais que não seja da igreja brasileira, eu creio que a igreja americana, ela acaba trazendo o norte de uma realidade da igreja evangélica, que as pessoas reclamavam da ausência de mensagens que falem sobre a volta de Jesus. Mensagens que falem sobre a realidade do arrebatamento. Então eu quero começar exatamente com isso. Lemos os dois textos bíblicos, e talvez tem pessoas aqui que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus voltar, ou o arrebatamento da igreja. Talvez tem pessoas aqui que já ouviram e esqueceram, e talvez tem pessoas aqui que já ouviram e não acreditam, e talvez tem pessoas aqui que já ouviram e continuam querendo ouvir mais. Aqui na igreja essa realidade, graças a Deus, não acontece. Nós falamos sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Já quando você entra na igreja, quando você passa pelo start, 2 horas do start, a gente fala sobre este assunto, e é muito importante você que não fez fazer. Porém, algumas igrejas ou algumas pessoas, quando fala desta volta de Jesus, elas estão querendo, Felipe, minimizar o retorno de Jesus, como se ele fosse apenas, uma utopia, apenas um simbolismo. E não. Fica muito, mas muito claro nas escrituras sagradas que a volta de Jesus, ela é real. Quem pode dizer um amém por isso? O próprio Jesus, quando estava ascendendo, por isso eu fiz questão de ler Atos capítulo 1, quando ele está indo ao Pai, a Bíblia diz que ele deixa, né, a grande comissão aos seus discípulos: vão para a Judéia, Jerusalém, Judéia, os confins da terra, anunciam o Evangelho. E a Bíblia diz que quando ele foi tomado, estava desaparecendo as nuvens, 2 anjos, homens de branco, disseram aos seus discípulos: por que vocês olham para o céu? Ele já foi levado, mas ele volta. Ele volta. E essa é a grande expectativa da igreja de Cristo. Uma igreja que não vive apenas um tempo, né, depois de converter-se, de se entregar a Ele de bênção, mas entende que haverá um encontro. Por quê? Porque Cristo, Ele se apresenta como noivo, e a igreja, Elisa, se apresenta como noiva, e este casamento vai acontecer quando o noivo voltar. Então Ele vai voltar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Existem algumas linhas da teologia que falam que a igreja não vai passar pela tribulação. É a pré-tribulacionista. Vou esperar explicar depois um pouquinho sobre isso. Existe uma linha da igreja que diz uma linha da teologia que diz que a igreja vai passar pela tribulação toda, depois Jesus volta. Existe uma linha da teologia que diz, Wilson, que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Eu não vou entrar exatamente nesse ponto, que a gente não vai ter nem tempo. Mas independente, quem acredita que Jesus volta antes dos 7 anos de tribulação, no meio dos 7 anos de tribulação, ou depois dos 7 anos de tribulação, uma coisa fica claro: Ele vai voltar. E como é esse processo da volta de Jesus? Paulo, ele diz como será esta volta em 1 Tessalonicenses. Para nós entendermos rapidamente por que Paulo escreve, Wilson, a igreja de Tessalonicenses, nós precisamos entender um pouquinho o contexto. Tessalônica era uma cidade da Macedônia, onde Paulo fundou uma igreja na sua 2ª viagem missionária. E essa igreja, depois que Paulo a funda, depois que ele começa a igreja, é pastoreado por um dos seus alunos, dos seus discípulos, começa a ser perseguida por serem cristãos convertidos.
E essa perseguição começa a lançar alguns na cadeia, e muitos começam a morrer para negarem a Cristo, e eles não negam. Então eles ficam angustiados pela perseguição e pela morte, pela perda. E eles mandam uma carta para Paulo perguntando se isso era normal, essa perseguição e a morte. E quem morre, como é que fica? Morreu por Cristo, como é que fica? Não vamos mais vê-los? Então quando Paulo escreve a carta de 1 Tessalonicenses ali no capítulo 4, na verdade o objetivo da carta era trazer um pouco de consolo àqueles que estavam perdendo os seus amados irmãos pela perseguição. E mais do que o consolo, o objetivo de Paulo era explicar o que aconteceria com aqueles que, Robson, estavam sendo ceifados literalmente. Então ele escreve esta carta e pede para Timóteo entregar a carta. E essa carta fala então sobre o que estava acontecendo. Por isso ele diz sobre a morte. Se você pegar do verso 13 em diante, ele vai explicar que aqueles que dormem no Senhor, usando um eufemismo, falando da morte, eles não estavam morrendo, mas que haveria uma nova oportunidade, ou uma oportunidade de eternidade que Cristo prometeu. E quando aconteceria isso? Quando Jesus voltar. E aí Edson, ele diz então no verso 15: digo a vocês pela palavra do Senhor. Eles não estão inventando, foi o próprio Senhor que declarou que nós que estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que estão mortos. Ou seja, haverá uma ressurreição. É aí que nós encontramos o embate daquela teoria que não é cristã, aquela teoria da reencarnação, que a pessoa volta várias vezes. Não tem, porque se o cara vai ressuscitar, como é que ele vai ressuscitar se ele reencarnou? Tem uma ressurreição de fato, uma eternidade de fato. E quem vai estabelecer isso é Jesus. E como que Jesus estabelece isso? Através do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento do grego, ela significa tirados para fora, arrancados, no literal, recolhidos. E Paulo diz que em algum momento o noivo, que é Jesus, ele vem para recolher a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Diga nós. Nós somos a igreja de Cristo. Por isso que eu falei que a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. Ele vem para recolher a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. E independente desta igreja ser igreja e ter falecido como igreja, morrido como igreja ou estar vivo, estes serão arrebatados pelo Senhor. Agora vai comigo em 1 Coríntios capítulo 15, por gentileza. Só quero dar uma base rápida aqui para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Paulo vai falar, Darcy, de como será, Gerson, este arrebatamento, esta volta de Jesus. Capítulo 15, verso 51 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quando ele está falando dormiremos, ele está falando do quê? Eufemismo novamente, de morte. Mas todos seremos transformados. No momento, ou seja, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, sem corrupção no seu corpo, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Então como será o arrebatamento? O arrebatamento, ele vai acontecer, Erickson, num abrir e fechar de olhos. Pisca, Jesus voltou. É assim. Quando isso vai acontecer? O próprio Jesus diz que dia e hora nós não sabemos. Vai comigo agora no Evangelho de Mateus. Pastor, quanta Bíblia nós estamos abrindo? É bom porque a gente tem base bíblica para isso, amém? 24:36. É só para eu poder embasar o que nós vamos falar. Quando vai ser, pastor? Não sabemos. Existem alguns malucos que querem dar uma data para a volta de Jesus, querem fazer umas contas, e alguns que dizem que até já tiveram a revelação. Vai ser tal dia, tal ano. Não, nós não sabemos. Evangelho de Mateus diz assim, 24:36. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Preste atenção, quem está falando aqui agora é o próprio Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, o retorno. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Então veio o dilúvio
levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas mulheres na moenda, uma será levada e a outra será deixada. Outra verdade que nós encontramos aqui: quando Jesus voltar, Ele não volta para todos. Para quem Jesus volta? Para aqueles que o receberam e creram que Ele é o Filho de Deus. Agora eu vou deixar aqui os textos de lado e deixa eu explicar rapidamente. Nós não temos, Davi, essa clareza, essa revelação exatamente quando vai ser. Mas quando os discípulos estavam com Jesus, isso está em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 25, e Jesus falou da destruição do templo e dos últimos dias. Os apóstolos vieram a Jesus e perguntaram: quando vai acontecer o fim dos tempos? Quando vai acontecer esses últimos dias? Como nós podemos saber? E Jesus falou assim: se atentem aos sinais. Quais são os sinais que Ele vai declarar? Ele diz: haverão guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos, pais contra filhos, filhos contra pais. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Ou seja, ele começa a estabelecer uma lista de sinais para que a igreja estivesse atenta quando esses sinais acontecessem. E se nós avaliarmos, Everson, sobre os sinais que Jesus disse, mais de 90% deles já aconteceram. Nos últimos 120 anos, nós tivemos as 2 guerras mundiais. Nos últimos 120 anos. Hoje, exatamente hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, nós temos mais de 100 conflitos armados de guerras civis e nações contra nações no mundo. Algumas propagadas, como a Rússia e a Ucrânia, guerra na Ásia se levantando. Outras que acontecem, por exemplo, no Haiti, guerra civil. Outras acontecendo na América Latina, guerra do narcotráfico, até no Brasil. Outras nos países árabes em constante guerra. Outras acontecendo na África, são muitas que ainda acontecem. Ou seja, os sinais acontecendo, claro. Jesus ainda diz que haveriam pestes, doenças. E se a última pandemia não nos deu uma clareza que essa peste poderia ter destruído e dizimado a terra toda e muita gente morreu, eu pergunto para você: o que vai nos convencer que os sinais já estão acontecendo? Nos últimos anos vimos tantas doenças, desde o HIV, chegando nos anos 80, vindo para o ebola, gripe suína, Covid, tantas outras doenças destrutivas. E a pergunta é: os sinais não estão acontecendo? E pais contra filhos e filhos contra pais, a maldade se aumentando. E a perseguição da igreja. Aqui no Brasil ainda não vivemos, graças a Deus, uma perseguição velada, mas já existe uma perseguição velada em muitos países da Ásia, cristãos morrendo, dos países árabes sendo incendiados vivos. Na Europa já existe perseguição velada, igrejas não podem ser abertas mais nos grandes centros como Milão, Roma. O evangelho não pode ser pregado mais nas praças, em Paris, Londres. Até uma perseguição não velada hoje no Brasil já acontece pelas ideologias. Tem alguns ambientes que você falar que você é cristão, você é perseguido pela sua crença. Ou seja, eu acredito que Jesus está muito mais próximo de voltar do que muita gente imagina. O ponto não está no arrebatamento simplesmente. O ponto está em: será que a igreja está preparada para a volta de Jesus? Se Jesus voltar a buscar a sua igreja, a sua noiva hoje, Jesus mesmo disse: 2 estarão no campo. Quando fala de campo, está falando até de uma obra missionária, de quem está trabalhando. Quando Jesus usa o termo campo, ele diz: os campos estão brancos, poucos são os ceifeiros.
verdadeiros. Muita gente clamando por salvação, poucos são os que querem pregar a salvação. Se nós formos estabelecer um paralelo do campo aqui, quando Jesus diz 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado, eu já começo a compreender que tem muita gente que já está trabalhando na igreja que dentro desse ponto é 50%, metade da igreja. Eu só não sei se a metade da cá ou a metade de lá. Pastor, faça essas coisas não. Já que está aqui, já. O Eric já começou, o povo já começa. Aí, meu irmão, é pela briga, viu? Já tem que começar a levantar. Não, é aqui. Não, brincadeira, esquece isso. Pastor, e como será esse processo? Dentro de uma teologia do pré-tribulacionismo, deixa eu explicar rapidamente como é aquilo que a Bíblia apresenta, a escatologia apresenta para nós. O livro de Apocalipse, ele vai falar muito sobre esse fins dos tempos. O livro de Apocalipse, para nós, resumidamente, ele é traduzido por o livro da revelação. Por que a palavra Apocalipse no português? Se nós formos fazer uma avaliação, a palavra Apocalipse ela vem do grego, começando pela principal parte da palavra, que é calipso, do grego, significa sombra. Eu significa bom ou boa, então nós encontraríamos eucalipto, boa sombra. Inclusive vem da árvore, boa sombra. Então Apocalipse vem de eucalipto. Aí, pastor, como isso? Aí você pega o prefixo apo ou apó. Apó do grego significa aquele que vai para fora. Por exemplo, apóstolos, aqueles que pregam para fora. Ou, por exemplo, apostasia, aqueles que estão fora da congregação dos santos. Então, quando nós falamos apo, significa fora, fora da sombra, fora ou levados para fora, o que está para fora. Logo, resumindo, significa aquele que está longe das sombras, que está às claras, ou seja, que está sendo revelado. Por isso que o livro do Apocalipse é a revelação, é o que não está escondido mais. Quem está me entendendo, diga amém. Fiz um nó na cabeça de alguns, está pensando, o cara ainda está no eucalipto, eu já estou terminando aqui, né? Mas é só para a gente entender a base que a gente fala, mas da onde vem isso? Então vamos lá. O livro de Apocalipse, ele traz a revelação desses últimos tempos. E dentro de uma teologia pré-tribulacionista, que acredita que Jesus ele vem antes da tribulação, como acontece? Vem os sinais dos fins dos tempos, que eu já falei de todos para você, eu resumi. Então Cristo arrebata a igreja. Como acontecerá isso? 1 Coríntios capítulo 15, um abrir e fechar de olhos, quando piscou, as pessoas que estão em Cristo foram raptadas, levadas por Ele. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro com seus corpos glorificados e incorruptíveis, como Paulo declara. Depois a igreja, os que tivermos vivos, se formos nós na nossa geração, esses então também serão arrebatados, e ambos encontraremos com o Senhor nos ares. E essa igreja arrebatada entra para as bodas do Cordeiro, que são 7 anos de festa. Se fala de casamento, noiva, noivo, haverão 7 anos de festa. A igreja festando nas mansões celestiais que Jesus foi preparar para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, existe um grupo que vai ficar. Jesus disse, um no campo levado, o outro deixado. E esses que ficarem, esses vão entrar naquilo que Apocalipse 13 em diante vai falar sobre a tribulação. Tribulação, Alain, é um período de 7 anos, onde depois que a igreja não estiver mais aqui, sendo assim o Espírito de Cristo, o Espírito Santo não estando mais aqui, a terra entra num caos. Você consegue imaginar mulheres grávidas, que de repente seus bebês somem no seu ventre porque são inocentes, e os inocentes são salvos? Mães com crianças no colo, de repente essas crianças sumiram. Maridos desesperados no shopping procurando sua esposa que sumiu. Mulheres desesperadas em um mercado porque o seu marido sumiu. Na América, acredita-se tanto no arrebatamento que não existem voos de companhias americanas que voem do piloto e copiloto cristão. Isso já é comprovado. Se o piloto for cristão, o copiloto tem que ser uma outra religião, para que não venha perder o controle. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas que estão na igreja não acreditam na volta de Jesus, no arrebatamento e no Apocalipse, mas Hollywood acredita mais do que muita gente. Quantos filmes apocalípticos nós encontramos? O
livro de Apocalipse, eu não tenho tempo de entrar aqui, eu amo isso, se deixar eu prego 1 hora. A tribulação ela vai ser dividida em 2 períodos, segundo o livro de Apocalipse, também segundo as revelações do profeta Daniel, dividido pelas semanas de Daniel. Olha comigo, primeira fase do Apocalipse, 3 anos e meio de uma falsa paz. A partir do momento em que Jesus arrebatar a igreja, o que vai acontecer, Rita? Um governo vai se levantar, e um homem se apresentando como salvador de tudo que estava acontecendo, ele se posiciona como esse governo mundial. Já existe uma organização de um governo mundial na ONU. Joe Biden, inclusive, o presidente americano, alguns anos atrás, ele falou: é fundamental que um governo mundial se estabeleça para esses dias difíceis. Tudo está caminhando para isso. Os blocos comerciais, NAFTA, Mercosul, tigres asiáticos, euro, falam do quê? De governos que vão estar ligados a esse governo mundial. Então haverá uma falsa paz. O dinheiro virtual que hoje nós vemos, bitcoins, PIX, fala disso. Apocalipse capítulo 13 diz que naqueles dias, após a igreja ser arrebatada, será gerado a marca da besta. E quem não receber a marca da besta, não compra e não vende. Como perder o controle de comprar e vender se o dinheiro está no bolso? Não tem mais controle do dinheiro. Aliás, hoje, quem tem aqui R$100 na carteira, levanta a mão. A senhora me empresta? Não, brincadeira. Brincadeira. Não. Gente, num auditório de mais de 500 pessoas, eu acredito hoje aqui, nós temos 4 ou 5 pessoas que têm R$100 na carteira. Bem que nos tempos de crise, né? Quem tem R$100, receba. A Andréa já gritou ali. A gente não carrega mais dinheiro. É claro que tem muita gente, tem muito mais do que isso na conta bancária, no PIX, no relógio. Profetiza, pastor, profetiza muito mais em nome de Jesus. Tudo isso está mostrando o quê? O que está para vir. 3 anos e meio de falsa paz. Depois de 3 anos e meio de falsa paz, esse que se estabelece como governo mundial, a Bíblia chama-o de o anticristo, ele agora se posiciona para revelar a sua verdadeira faceta. Então agora vem, Diego, 3 anos de tribulação. 21 juízos de Deus são lançados para aqueles que o rejeitaram, não para castigá-los, para mostrar que eles na verdade não quiseram. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que daí é o caos, guerra mundial, meteoritos caindo do céu, vulcões entrando em erupção, a vida marinha sendo extinta, fome, peste, 1/4 da terra morrendo, né, dentro desses juízos. Depois mais milhares de pessoas. Tudo isso o livro da Revelação já mostra. Aí eu pergunto, como vai acontecer isso? 7 anos a igreja arrebatada em festa. 7 anos quem rejeitou Jesus sendo tribulado. Agora quem define se será salvo ou ser tribulado não é Deus, são as nossas escolhas aqui na terra. O meu foco hoje não é dar uma aula de escatologia, porque eu não tenho tempo para isso. Inclusive, se você quer saber mais desse assunto, vem para o Start. Se você quer lembrar, faz de novo. A gente fala muito sobre isso no Start, porque infelizmente já não é mais pregado sobre isso nas igrejas, ou muitas igrejas. Agora a minha pergunta é: Júnior, nós estamos preparados para a volta de Jesus? Independente dele arrebatar a igreja antes da tribulação, porque tem uma linha de teologia que diz que a gente até passa por esses 7 anos tenebrosos, ou depois, ele vai voltar. Tem gente que fala um amém com tristeza, e tem gente que nem amém fala. Sabe por que a vida está tão difícil, professor Alcione? Não sei se vocês já se pegaram num momento dessa atualidade, que você olha e fala assim: meu Deus, como o mundo está chato. Quem já viu e pensou isso? O mundo anda meio chato. Já pensou: meu Deus, o mundo está chato, como está difícil. Sabe por que Deus permite a gente passar por essas situações, Gerson, onde nós venhamos avaliar a realidade do mundo e dizer assim: não é legal mais, para que você perca o apego por um lugar que não é seu. Deus te colocou na terra, mas na verdade a tua pátria é eterna e celestial, e Ele vem buscar a sua igreja. Posso ouvir um glória a Deus por isso?
não se entristeça quando eu falo que Jesus vem buscar a igreja. Se prepare para estar neste arrebatamento, amém, queridos? Se prepare. E para poder encerrar, deixa eu falar rapidamente, porque agora entra a mensagem onde eu quero ministrar para vocês. Deixa eu falar de três pontos, três chaves importantes para essa preparação. Pastor, eu entendi que Jesus vai voltar, creio na volta de Jesus, creio no arrebatamento da igreja. Entendo que a tribulação é para aqueles que rejeitaram Jesus e a sua salvação. Mas como eu me preparo? Primeiro ponto, primeira chave para uma igreja preparada, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Vai comigo, por favor. A primeira chave é o novo nascimento. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: eu te digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E respondeu Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus sem nascer da água e do Espírito. Deixa eu repetir, quem fez o start aqui, é só essa parte que eu quero repetir, porque ela é fundamental como base. A primeira chave para sermos arrebatados e vivermos de fato aquilo que eu estou ministrando da volta de Jesus é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O homem, quando ele pecou, lá no Éden, Adão, Deus disse para ele: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se dele comer, Ivan certamente morrerá. A mulher comeu, não morreu. Ele comeu, não morreu. Porque eles não entendiam que o Deus estava falando de uma morte não física, mas uma morte do espírito. O que é o espírito? O espírito é a parte do homem que se conecta a Deus. São os tricotômios: corpo, relacionamento com a matéria; alma, relacionamento com as pessoas, sentimentos, emoções; espírito, relacionamento com o próprio Deus. O nosso espírito, ele se relaciona apenas com Deus e nada além de Deus. Quando Adão pecou, ele morre no espírito, e todos que nasceram a partir dele nasceram com seus espíritos adormecidos, mortos, ou seja, não tinham relacionamento com Deus. Por isso nós vemos no Velho Testamento eles tendo que fazer sacrifícios de animais para chegar à presença de Deus, porque sem o sangue de um animal inocente para cobrir os seus pecados, não podiam se achegar a ele por conta do pecado. Então, quando Jesus ele vem à terra, qual é o objetivo? Ele ser o Cordeiro Santo, onde o sangue seria derramado na cruz, para que todos aqueles que tinham o seu espírito adormecido agora tivessem o seu espírito vivificado. Nicodemos é um fariseu religioso que chega para Jesus, Maria, e diz assim: eu vejo que você faz é algo especial. Ninguém faz algo assim se não vier de Deus. Então Jesus, entendendo que na verdade Nicodemos ele estava querendo fazer uma pergunta, ele dá uma resposta sem pergunta. Ele diz: eu te digo a verdade, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, um religioso, um doutor da lei, um conhecedor da Torá, da lei, dos profetas, fala assim: mas como um homem velho como eu, 60 e poucos anos de idade, pode voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou: calma, Nicodemos, você não está entendendo nada. Eu não estou falando de nascer novamente de carne, porque você já nasceu. Ele diz: eu estou falando de nascer do Espírito, onde o homem morreu. Ele diz: quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz: quem não nascer na água, batismo das águas, e no Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Preste atenção que quando Jesus esteve aqui na terra, ele não pregou prosperidade, ele não pregou libertação, ele não pregou vitória. Tudo isso ele manifestou. Ele manifestou provisão, ele manifestou libertação, ele manifestou cura. Mas o que Jesus pregou foi salvação. Ele pregava sobre o reino. 3 tipos de reino nós vamos encontrar Jesus pregando: o reino de Cristo, o governo milenar depois da tribulação dos 7 anos, quando ele voltar para aqueles que ainda estarem vivos. Segundo reino, o reino de Deus, que ele fala: quem não nascer do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? São 3 reinos distintos nos evangelhos e no Novo Testamento.
O reino de Deus fala do governo dele através do Espírito Santo. Quando uma pessoa nasce de novo, o espírito dele adormecido passa agora a ter vida e o próprio Espírito de Deus passa a habitar nele. Quem está me entendendo, diga amém. Nós temos Deus habitando em nós através do seu Espírito, amém, queridos? É por isso que somos confrontados quando pecamos, quando compreendemos, as Escrituras Sagradas. São evidências que o Espírito Santo habita em nós. O desejo de estar com Deus, de cultuar, adorar, vem do Espírito Santo. Entanto que os religiosos chegam para Jesus um dia e perguntam: quando vai ser esse reino que você está pregando? Quando será? Como que nós vamos saber, Ricardo, onde vai ser? Jesus falou: calma, o reino de Deus não é algo que vocês podem ver. Você não pode dizer: olha, o reino está aqui, o reino está ali. Até porque alguns judeus, inclusive os apóstolos, quando seguiam Jesus, Orlando, eles esperavam que Jesus viesse estabelecer um reino, um governo que viesse libertá-los da tirania dos romanos. Eles esperavam um trono, um cetro, eles esperavam uma coroa. E Jesus falou: o reino de Deus, ele não é um palácio, não é algo visível. Ele diz: vocês não podem ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Diga comigo: reino de Deus. Diga: governo de Deus. Enquanto eu e você não tivermos o nosso espírito vivificado, nós não temos esse governo. Mas a partir do momento em que o nosso espírito passa a ter vida, e isso acontece quando recebemos Jesus como Salvador, agora nós temos o governo do próprio Cristo em nós. Quem está me entendendo, diga amém. Está conseguindo compreender? Tá interessante? Tá. E o terceiro tipo de reino que nós encontramos é o reino dos céus. O reino dos céus fala da salvação eterna depois da volta de Jesus. Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Salvação eterna, onde a igreja será arrebatada, ela será tirada e levada para viver com o noivo. Como eu vivo essa salvação? Nascendo de novo no meu espírito. E como eu nasço de novo? Evangelho de João capítulo 1 verso 12: todos os que creram e o receberam como Salvador são feitos filhos de Deus. Segunda chave, Edson, para nós vivermos o arrebatamento da igreja juliana. Vamos lá em Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 42. Jesus novamente aqui está continuando, na verdade, Gabriel, sobre os últimos sinais dos últimos tempos. E olha o que ele diz, 24:42: portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a hora que viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também então sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Segunda chave, carioca: preparação, vigilância. Pastor, qual que é a definição de vigilância para isso? Preste atenção, é o próprio Jesus falando dessa importância. Ser vigilante, segundo o dicionário, é um estado ou ação de observar cuidadosamente, para verificar se há possíveis perigos ou dificuldades. Vigiar é observar cuidadosamente, denota o ato de se manter acordado, a fim de se guardar e proteger. Ou seja, resumidamente, vigiar é estar atento, alerta ou desperto, ficar sentinela. A primeira chave é nascer de novo, a segunda chave é vigilância, preparado. Vigilante para quê? Para aquilo que não roube a sua salvação. A principal vigilância, Miguel, que a igreja precisa estabelecer é a vigilância contra o pecado. Por muito tempo, infelizmente, Cadu, nós perdemos tempo pensando que pecado falava-se de doutrina. Se cortar o cabelo, vai para o inferno. Se usar roupa de homem, perde a salvação. Se o homem usar barba, esse será rejeitado por Jesus. Homem cabeludo, Deus o livre, nem chega perto do céu. E se tiver uma tatuagem, Satanás já abraçou e carregou ele. Mas não era isso que a gente ouvia, sim ou não? Gente, isso é doutrina. E eu tenho base bíblica para derrubar todas essas doutrinas sobre pecado. Não estou
dizendo que quem caminha numa igreja assim é feliz, amém. Mas quando a Bíblia fala sobre pecado, nós precisamos entender que existem pecados. Todo pecado gera morte. Em Romanos, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Porém, João, revelado por Deus no livro de Apocalipse, ele fala de alguns pecados que eles são condenáveis, e esses devem ser os pecados que nós vamos vigiar. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse 21, verso 8. Diz assim, ó: porém, quanto aos covardes, em algumas versões diz tímido. Olha para mim, deixa eu explicar rapidamente um a um, para a gente redimir o tempo. O primeiro pecado que o livro de Apocalipse ele vem trazer como pecado condenável são os tímidos, os covardes. Quem são os covardes? São aqueles que receberam um chamado, e toda a igreja recebeu um propósito, e eles têm medo de viver o chamado. Vamos trabalhar no ministério evangélico. Eu tenho medo. Fala de Jesus para o teu vizinho. Eu tenho vergonha. Fala de Jesus para o teu patrão. Não, eu fico desconfortável. A Bíblia diz: todos os covardes que não fazem o que foram chamados para fazer. Segundo, os incrédulos. Quem são os incrédulos? Os que não creem em Jesus. Não é saber que ele nasceu em Belém, Derlei, e morreu numa cruz que te faz filho de Deus. Não é saber que Deus está nos céus e fazer uma oração ou ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa que te faz salvo. O que te faz viver a salvação em Cristo é acreditar nele como seu Senhor e se render a ele. Então ele diz assim: todos os incrédulos, os que não acreditam. Terceiro, os depravados. Quem são os depravados? Os que vivem uma vida de imoralidade e perversão sexual. Todo depravado, todo pervertido, descontrolado, esse não será salvo, está ali. Todos os assassinos. Quem são os assassinos? Os que mataram e não cumpriram o que deveriam cumprir dentro da lei. O cara matou, cumpriu o que deveria cumprir na lei, já não é mais assassino, pagou o que tinha que pagar. Agora quem matou e fugiu, os assassinos. Os que praticam imoralidade sexual, aqui nós encontramos na versão corrigida, ele fala os adúlteros / fornicadores. Aquele que quebra a aliança do casamento, ou aquele que vive uma vida de casado sem ser casado. A Bíblia diz: o que for ligado na terra será ligado no céu. Os feiticeiros, bruxos e ocultistas, está aqui. Os idólatras, aqueles não apenas que têm uma imagem, mas principalmente aqueles que colocam algo acima de Deus. E todos os mentirosos, ele vai dizer o que vai acontecer com eles. A parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Quando Jesus diz vigiem, ele está dizendo: fique atento àquilo que pode te comprometer. Pastor, eu estou dentro de alguma coisa dessa daqui. É tempo de se posicionar. Posso ouvir um amém? E para nós encerrarmos a terceira chave, Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A terceira chave para uma igreja arrebatada é anunciar a salvação para aqueles que não a têm. Nós somos uma igreja, quando eu digo somos no geral, não Nova Aliança, somos uma igreja, Maurício, que está preocupado com prosperidade, está preocupado com riqueza, está preocupado com vitória, está preocupado com triunfo. Jesus não morreu para te dar vitória apenas, Jesus morreu para te dar salvação. E quando Jesus ascendeu aos céus, ele chama os seus discípulos, e da comissão que ele deixou aos discípulos para todos os discípulos que os discípulos geraram, e isso vem até nós, ele diz assim: anuncie o evangelho a toda parte, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Onde começamos a anunciar o evangelho? Na nossa Jerusalém, nossa casa. Quantos de nós estamos aqui e tem filhos que não vivem salvação? Maridos, esposas, pais, amigos, compadre, comadre, pessoas que vivem hoje a salvação, mas não estão falando dessa salvação para quem não a tem. Romanos capítulo 10, verso 14, Paulo diz assim: como em
invocarão aqueles que não creram? Como que eles vão invocar Deus se eles não creem? E como eles vão crer naquele de quem não ouviram falar? Muitos não crerem não é porque rejeitaram, é porque não ouviram falar. E como ouvirão se não ouvem quem pregou para eles? E como pregarão se não forem enviados? E ele continua dizendo, como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Júnior, é nosso papel levar salvação, transformação, começando pela Judéia, a nossa casa. Pastor, mas eu tenho falado e eles têm rejeitado. Continue falando. Pastor, eu tenho falado e eles não me deixam falar. Continue orando. Como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Não pare de falar de salvação. Você não fala de salvação dizendo, se você continuar assim você vai para o inferno. Isso não salva ninguém. Gera raiva. Sabe quando você fala de salvação? É quando você diz assim, Deus tem algo sobrenatural para a sua vida.